paz, galerinha, tudo bem? Mais um vídeo começando no quadro Minhas Histórias e hoje eu tenho a honra de receber a Bel, essa princesa de papai, a qual vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Quero que você se apresenta, né? Aquilo que Deus colocar no teu coração, você puder compartilhar um pouquinho de como foi a sua infância, a sua adolescência até o dia de hoje. Vamos lá, né? Bom dia, né? A gente está gravando pela manhã, então bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o horário que você vai ver esse vídeo. Para mim é um prazer, né, estar aqui gravando esse vídeo com você, falando um pouquinho da minha história, se conhecendo, me identifico com as suas histórias também, né? A gente acaba se identificando. Acho que é legal quando a gente cria uma ferramenta boa que a gente pode levar informação para as pessoas. Isso é importante, né? E a minha história, vamos lá, é um pouquinho grande, né? Ela começa assim. Eu nasci em Belo Horizonte, né? E meus pais viemos para cá, viemos para São Paulo. E aí, com muitas dificuldades, meus pais acabou vindo morar em Taboão da Serra, onde eu moro até hoje. Na minha infância, eu passei toda a minha infância ali no Parque Pinheiros, minha adolescência também. Estudei nas escolas públicas, né? A Maria José Antunes Ferraz ali no Marabá. Estudei no Aracide Agropestana quando eu era pequena, né? Naquele tempo a gente cantava o hino nacional na escola, né? Só. A gente cantava o hino nacional com a mão no coração por causa da bandeira. E aí a gente foi crescendo, né? Uma família pobre, né? Que passou por diversas dificuldades. A gente até teve um momento bom na nossa vida quando a gente era menor. Meu pai trabalhava bastante, mas infelizmente por causa da bebida ele perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu tudo na época. Mas foi um cara muito trabalhador e sempre nos ensinou que o trabalho é o benefício da dignidade. Então, se você tem um trabalho, todo trabalho te traz honra, independente de qual seja o trabalho. E a minha mãe também. E minha mãe era doméstica, trabalhava como diarista, depois virou mensalista. E muitas vezes, quando criança, a gente lembra que a minha mãe, trabalhando na casa de pessoas, deixava de almoçar para trazer o almoço para nós. Então, minha mãe não almoçava e pegava a comida dela e trazia para nós, que nós somos em 5 irmãos, né? Trazia pra gente a comida. Então, às vezes, ela trabalhava o dia inteiro, trabalho exausto, porque também já trabalhei em casa de família, sei como que é. E aí, a minha mãe ficava o dia inteiro sem comer para trazer a comida pra gente. Então, a gente foi crescendo nesse ritmo. Então, a gente sempre cresceu economizando, né? E não com muitas regalias. Mas aí, no decorrer da vida, a gente vira adolescente, a gente vai conhecendo pessoas boas, pessoas ruins, e sempre com aquelas frases: não se mistura para não fazer coisa errada, para não se arrepender. E a gente foi crescendo, né? Crescendo, conhecendo pessoas. Tinha uma família hoje, a dona Ana, a Valéria, a Cris, a gente ficava muito junto, a Lucimara. Foram pessoas muito boas para mim também, que me ajudaram muito no nosso crescimento. Na nossa adolescência inteira passamos juntos. Aquela casa que sabe que você dorme e sabe, vai nascer e volta na segunda. Era assim lá na dona Ana. Segunda família, né? Praticamente não. Na realidade foi minha segunda família. São bênçãos para mim. Hoje a gente já não tem o mesmo contato, porque no nosso dia a dia a gente não consegue. Mas são pessoas que moram no nosso coração. Hoje a minha mãe é falecida. Esse mês agora que a gente entra vai completar 3 anos que a minha mãe faleceu. E minha mãe sempre falava assim, ó, o importante é a gente acreditar em sonhos. E quando a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente consegue. E assim foi. No decorrer da minha vida, com 17 anos, conheci meu esposo, já somos casados há 20 anos no papel, estamos juntos há 24 anos. Nossa, até falar assim, a Meg conhece ele, eu costumo falar, ele tinha cabelo quando a gente se conheceu, porque hoje ele é careca, né? Então assim, a gente era muito novo e começamos, decidimos a ficar junto. Aí eu engravidei na adolescência, né? Ia fazer 18 anos, foi muito difícil, não foi fácil, ele também. Mas assim, Deus foi dando graça. Hoje a gente entende que foi propósito, foi Deus dando graça, né? Era uma direção, né? Exatamente. Hoje o nosso filho André tem 23 anos. E nesse decorrer do caminho, a gente junto, eu e o Djalma, conseguimos a nossa casa, né? No meio do caminho, eu consegui estudar, eu fiz faculdade. Hoje eu tenho 3 filhos, o André, o Samuel e a Ana Beatriz. O Samuel é o do meio, a Bia é mais nova. E a gente teve muitas dificuldades, né, no decorrer da vida,
né? A gente trabalhei em supermercado, loja. Muitas vezes tive que parar de trabalhar para cuidar das crianças. Sabe quando você arruma aquele serviço top, que você fala, meu, vai ajudar, mas Agora vai. Não tinha quem cuidasse das crianças. Então eu abria a mão do trabalho, o Djalma só trabalhava e eu ficava em casa com as crianças. Só que nesse período que eu fiquei em casa, eu aprendi a fazer pão de mel e trufa. Então eu fazia pão de mel e trufa e vendia. E aí ajudava. Então assim, ajudava em casa nas coisas que precisava. E foi vendendo pão de mel e trufa que eu fui fazer um curso no Palácio do Governo, um curso de panificação artesanal, para ajudar a ONG onde eu ajudava. Porque mesmo cuidando da correria, a gente tinha um tempinho para ajudar as pessoas. E na ONG, se nós fizéssemos um curso, a ONG ganhava um forno e todos os utensílios para fazer uma padaria artesanal. E aí eu fui fazer esse curso. E aí chegando lá nesse curso, a gente conheceu uma pessoa que nos indicou a faculdade. E aí eu ganhei uma bolsa 100% dessa faculdade. Na época eu queria fazer história e aí eu fiquei com medo. Eu tinha uma pastora que ela falava assim, não, você vai fazer, vamos pra cima, vamos. Pastora Conceição, e eu fui fazer. E aí ela falou assim, na hora a moça falou, não é história. Eu falei, puxa, então eu não vou fazer. Aí ela, não, você vai fazer. Eu falei, mas qual curso que é? Serviço social. Aí eu falei, mas serviço social, porque até então, pra mim, assistência social era só ajudar as pessoas. E ela falou, não, assistência social você vai aprender a ser técnico. E aí eu fiquei apaixonada. E a gente estuda história do Brasil, estuda história, e eu fui fazer serviço social. Foi um período difícil, mas a venda das trufas nos ajudou muito, pagar a condução. Essa pastora Conceição nos ajudou muito. E lá no Palácio do Governo, fazendo esse curso, uma senhora pegou e falou assim, olha, Deus tem algo na tua vida. Falei assim, vixe, sabe quando você fica com medo? E aí, dá um frio na barriga. E aquela senhora orou conosco e a pastora Com falou assim, ó, Deus vai te colocar numa posição de governo. Mas todas as vezes que a gente fala em posição de governo, a gente entende que é o nosso chamado, a gente entende que é o cuidar da casa diferente. Então a gente deixa passar batido. E vemos caminhando. E sempre aprendi. Tive uma oportunidade também de conhecer o governador, conhecer outras pessoas lá nesse curso. Terminamos o curso, a nossa associação foi escolhida, então ganhamos todo o material. Criamos uma padaria artesanal muito legal, muito boa. Tem uma moça, a Edna, que ela, eu posso falar assim, né, a Edna Inácio, que domina muito de pães. Uma pessoa maravilhosa, faz uns pães maravilhosos, a gente teve a oportunidade de ensinar muitas pessoas. Então assim, a gente foi canal de bênção e foi muito legal. E nisso a gente estudou, fiz 4 anos de faculdade presencial, vendendo trufa, pegando metrô às 5 da manhã, porque eu entrava às 7 da manhã na faculdade. Na época você já tinha os seus filhos? 3 filhos, eu tinha os 3 filhos, né, e o Djalma trabalhando, então eu e o Djalma saía às 5 horas. E nessa época o Dé também fazia tech. Então o Djalma tinha o carro da empresa que ele vinha para casa, então ele levava eu e o André e ele ia trabalhar, a gente já pegava carona com ele, ele deixava eu e o André no metrô. O André, ele fazia GV na época, ele fazia técnica e mecatrônica. Hoje o André está no último ano de faculdade que ele faz engenharia, né? No penúltimo, ano que vem é o último ano do André, último semestre. O André, assim, foi Deus que abençoou o André para a gente conseguir essa vaga na faculdade. O André é bolsista na FEI, né? Ele estuda engenharia, vai para o último ano. Quem conhece a gente perto fala, meu, foi assim, né? Deus primo. Olha, não tinha possibilidade nenhuma do André estudar na FEI. Nenhuma. Veio de escola pública, estudou, fez GV. Ele até passou em 4 faculdades federais, o André passou. Mas ele queria estudar na FEI. Eu falei, meu filho, mas a FEI é cara, né? Como você vai estudar na FEI, cara? Mas mesmo assim, ele foi bolsista na FEI. Pra gente foi algo surreal. Porque pensa, a gente nunca teve essa oportunidade. Sim. E eu acredito que ir para a faculdade, acho que também deu um ânimo para ele fazer. Então a gente rompeu aquele ciclo. E eu vou falar assim, aproveitando a oportunidade, contando a minha história, nunca é tarde para você começar. Eu entrei na faculdade, já ia fazer 36 anos, eu falava, puxa, eu tô velha, né, para fazer faculdade. E não é isso, não é uma verdade, porque hoje eu sou formada, estou na minha segunda
segunda pós-graduação, estou fazendo pós em gestão pública. Então, assim, nunca é tarde para você começar aquilo que você acredita em sonho. Sabe, eu estudei serviço social, ainda vou fazer minha faculdade de história, porque eu acho que história é top. Então, assim, mas não foi fácil vir até aqui. Mas o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado. Coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, para nos sustentar. Porque, amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Tinha dia que ia para a faculdade às 9 horas da manhã. Você entrava numa aula às 7. Quando dava às 9, você estava com fome e não tinha dinheiro para comer. Mas Deus sempre preparava alguém. Tem uma amiga, a Regina Hanashiro, e a Regina era uma bênção na minha vida. A Regina não é cristã, mas todo dia ela me pagava um café. Dá um cafezinho. Nossa, não, e o café que eu amo, com pão, com requeijão, na chapa, pensa. Era algo muito assim, Deus cuidando, também tinha uma amiga Sônia. Então assim, a gente fala, vai ficando emocionado, porque a gente vai lembrando o nosso caminhar. O trajeto. Que não foi fácil a caminhada, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Tem feito algo maravilhoso na nossa vida. Você ter a oportunidade de ter um filho com 23 anos, que é difícil. Na minha carreira, no último ano da faculdade, saiu o edital para conselheiro tutelar. E nessa época eu fazia estágio no Centro Pop, que é um órgão do governo do município, onde a gente trabalha com pessoas em situação de rua. Como eu já ajudava na ONG, eu falava, vamos para lá. E aí era um estágio. E nessa época no estágio, a gente ficou sabendo que ia abrir a vaga para a eleição do Conselho Tutelar. Como era meu último ano, eu falei, eu vou para o conselho, vou aprender e vou pôr na prática. E fui para a eleição do Conselho Tutelar. Fui eleita naquele ano, em 96, né? E em 2016 fui eleita a conselheira tutelar, fui com um mandato de 4 anos. Então, assim, eu vou falar para vocês, a gente via muita história triste no Conselho Tutelar. Muita história triste, mas também tem histórias que tem final feliz. Né? Muito conflito familiar, muito adolescente precisando de ajuda. Então eu vou falar para você, aproveitando esse vídeo, não julgue as pessoas pelo que você está vendo, porque as pessoas têm uma história. E às vezes a história que a gente está vendo não é a verdadeira, não é a real. Porque assim, é muito sofrido quando uma pessoa vai para um atendimento e ela começa a te contar a história da vida dela até onde ela está. Tem algumas histórias que é de sucesso, mas tem umas que é tão ruim. Então às vezes a gente julga a pessoa e fala, mas por que a pessoa é assim? Mas você não sabe a história de vida dela. Então se você tem a oportunidade de ajudar, ajuda. Se não tem, fica quieto. Não dá pra você fazer, não faça. Mas porque todo mundo tem uma história. Verdade. E no conselho a gente ouvia muitas histórias. E no conselho tutelar aprendi muito mesmo. Aprendi com o que eu tô falando. Aprendi a não julgar a pessoa só com uma história. Porque toda história tem 2 lados. Eu costumo falar em casa, a história agora tem 3 lados. O meu, o seu e a verdadeira. Porque eu sempre vou contar um lado da história que eu conheço, você vai contar outro, e o real que vai no nosso coração. E a interpretação é diferente, né? Exatamente. Cada um vê a vida de uma forma diferente. Então, por isso que é 2 lados, porque eu tenho o meu lado, que é o meu ver, como eu vejo, tem o seu lado, como você vê, e a real, que é o terceiro. Então assim, não julgue as pessoas, elas sempre têm uma história, sempre têm uma cultura. Então é difícil, porque às vezes a gente olha, fácil pra ela, né? Gravar vídeo, ter um canal, é top, mas a gente tem uma história. E quando você tem uma história, é mais fácil você sentar e ouvir a história do que você julgar, que você vai conseguir compreender melhor. E é exatamente isso na minha história de vida, é uma história de superação. Né? E só te interrompendo aqui, e uma das coisas assim, que eu achei muito interessante, ficar quietinho, ouvir primeiro, né, exatamente isso, porque é uma história de superação do início ao fim. Porque desde quando você começou a falar, olha, eu venho de uma família simples, houve um momento da nossa vida que estava tudo bom, mas por causa da bebida, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, é um mal que está dentro da casa de muitas famílias, né? A gente acabou perdendo tudo. A minha mãe ia trabalhar, trazia comida, deixava de comer para alimentar. Então, assim, hoje em dia, a gente vê muitas famílias, talvez você que esteja vendo esse vídeo, está passando por uma situação parecida, né? Seja na posição do
pai dela, né, que estava envolvido com um vício, seja na posição da mãe que não tem o que alimentar, tem que tirar da boca para dar para os filhos, seja na posição dos filhos que acabam vivenciando. Mas o que é bacana, porque assim, infelizmente é uma realidade que eu encaro muito. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não vou conseguir realizar os meus sonhos, eu não vou conseguir ser alguém na vida porque eu não tenho sorte, eu não venho de uma família boa. Mas o fato do nosso início não determina o nosso final. Não mesmo. O nosso início nunca vai determinar o nosso final. A forma que a gente começa, se a gente se apega a Deus e tem determinação e resiliência, a gente acaba superando muitas coisas. Porque hoje você tá vendo a Bel aqui contando a história, tem que ser um resumo, porque se ela for contar tudo, o vídeo vai durar, vai virar uma novela, né? Vai virar, dá pra gente gravar várias cenas. Aí você fala, mas agora tá tudo bem, né? Ela tá aí toda bonitinha, arrumada, mas e quantas noites ela chorou? Quantas vezes ela pensou que não ia aguentar, que não ia conseguir o trajeto, mas mesmo assim ela continuou confiando nas promessas e nos sonhos dela, né? E isso é muito bonito, porque a gente vê que a sua história de superação não impactou somente a tua vida, mas impactou a sua família. Exatamente. E vai impactar a sua descendência, porque foi o que você falou. Eu dei o primeiro passo e entrei na faculdade. O meu filho, acho que se inspirou e acabou indo. E para nós que somos pais, não tem nada melhor do que ensinar com exemplos. Exatamente. É deixar um legado de exemplos. Meu filho André está aí, né, na faculdade, meu filho Samuel, ele começou a fazer um esporte, faz jiu-jitsu, né? E eu falava, não, mas por que você vai fazer Gil? Ele falou, mãe, eu gosto, né? E na época ele começou o Gil, por quê? Porque ele tava gordinho. Eu falei, não, você tem que fazer alguma coisa. E aí ele fez Gil, ele ganhou 13 medalhas, entendeu? Então assim, daquilo que ele falou, vou fazer, eu falei, a gente só não pode desistir, você quer mesmo fazer? Então vamos. Então o Samuel hoje, dentro da categoria dele, ele é campeão, ele tem 13 medalhas. A minha filha Ana Beatriz, a nossa caçula, a mais chorona, né? A Bia, ela gosta muito de estudar outras línguas. Eu falei, Bia, né, qual é a língua que você vai? Eu não quero estudar inglês como todo mundo, ela quer fazer coreano. Então a Bia faz aulas de coreano. E aí é muito legal, porque ela, através do coreano, ela ensina outras pessoas, né? Ela até criou uma apostila de coreano, ela mesma criando. Então assim, a história é o quê? De superação em todo momento, de ensinar. E eu vou falar para vocês, todo mundo, a gente está vivendo um momento que todo mundo fala mal da igreja, mal de um monte de coisa. Nessa caminhada, amados, eu tive muitas pessoas que são da igreja que nos ajudaram. Muitas pessoas. Pastores, homens e mulheres de Deus, diáconos, diaconisa, obreiros, pessoas de Deus que nos ajudou. Então, é o que eu falei antes, que a Meg também, a gente reforçou aqui, não julgue as pessoas porque você está vendo. Porque realmente tem pessoas que são de Deus. E não só pessoas que não são cristãs. No meio da caminhada eu encontrei a Regina, que não é cristã e me ajudou. Uma outra moça que vai na Umbanda lá e me ajudou. A gente ia junto para a faculdade. Então assim, a gente não pode julgar as pessoas porque a gente acredita. A gente conhece as pessoas. Porque tem gente com um coração muito bom, muito grande. E às vezes... Entenda o seguinte, que Deus prepara quem Ele quer para te ajudar. Verdade. Para te ajudar a seguir o propósito dele. Hoje a gente é pré-candidato a vereador na cidade de Taboão da Serra. E para chegar à pré-candidatura não é fácil. E assim, tem trilhado esse caminho com a história. Então eu estudei, fiz faculdade, fui conselheira tutelar, tenho estudado ainda, feito pós-graduação, tenho uma família. Então assim, nesse caminho, pessoas foram agregadas a mim por Deus para me ajudar. Pessoas que profetizaram esse momento da gente estar indo para essa caminhada política lá atrás, quando a gente só foi fazer um curso de planificação. É um processo, né? Entendeu? E aí você olha assim e fala assim, poxa, mas vai acontecer dessa forma? Então a gente chegou na igreja, foi uma palavra liberada. Então a gente está nesse caminho. Não estamos aqui usando o canal para fazer política, não é isso. A gente está aqui contando uma história de uma pessoa que verdadeiramente tem superado dia após dia. Porque a gente vem de uma família de superação, de dias de superação. Não são dias fáceis, dias que, como a Meg falou, que você deita a cabeça no travesseiro e fala assim, não vou vencer, eu não vou conseguir. Guerra interna. E aí você fala assim, aí no outro dia você recebe um telefonema de alguém que fala assim, vambora, tem prova, mas Deus é conosco. Você fala, poxa, mas a pessoa nem vai pra igreja e Deus é com ela. Então eu que vou, ou não, Deus
falava assim, não mãe, vamos embora, a gente consegue. Porque meus filhos também me ajudam muito. Quando a gente decidiu, né, por isso até as pessoas falam, não, quando você fala nós, é porque assim, ó, tudo que a gente faz, a nossa família vai junto. Então toda vez que você toma uma decisão, os da sua casa acabam indo junto com você. E quando a gente decidiu isso pra junto, eu falei com eles, a gente vai, não, estamos juntos. Então assim, eles vão junto comigo, às vezes eu falo assim, será que a gente vai conseguir? Será? Não, a gente conseguiu, vamos embora, a gente tá pra cima. E é isso, Deus vai acrescentando as pessoas, vai acrescentando amigos, vai acrescentando aquele que vai te ajudar a chegar no propósito. A gente só tem que confiar. E verdadeiramente, é resiliência mesmo, é ser resistente naquilo. Passamos frio, passamos fome. Você pode estar ouvindo esse vídeo e falar assim, essa história era carochinha. Não, às vezes não tinha blusa de frio para ir para a faculdade, sabe? Hoje está frio em junho. Não tinha roupa de frio. E quantas vezes pegava uma roupa lá no bazar da igreja para poder ir para a faculdade? Porque não tinha uma roupa. Não tinha, porque você no centro da cidade estudava na Sé, era frio demais lá. E aí não tinha, mas a gente ia lá na igreja e ia para a faculdade. Às vezes voltava da faculdade, não tinha almoço, o André estudava na GV e levava marmita, porque não tinha todo dia para pagar para comprar lanche. Então o André levava marmita para a escola. Né? Não foi fácil, a gente fala assim hoje, às vezes algumas pessoas falam, não, mas tá fácil, tá no vídeo, mas não foi fácil, não é fácil, né? O André é esforçado, Samuel, a Bia, o meu esposo também, né? Então assim, a gente tem uma caminhada, né? E na sua caminhada a gente envolve muitas pessoas. Amados, eu vou falar, tem pessoas que vão estar perto para te levantar e outras para tentar derrubar. E outras para te derrubar. É sempre assim. Então a gente tem que ficar o quê? A gente não pode deixar com aqueles que veio para tentar nos derrubar e tirar aquilo que é nosso sonho. Sabe? Quando eu vejo lá, eu penso na minha adolescência, quando a gente estava lá brincando, era muito legal na nossa rua, a gente, quando era tempo de calor, brincava de lencinho branco na rua. Então ficava todo mundo brincando. Às vezes hoje eu paro e penso naquele momento lá. Hoje as nossas crianças não têm isso. Tem muita criança que não vai viver isso, que não vai passar isso. Mas se você pode proporcionar alguma coisa boa para trazer uma lembrança boa para alguém, faça. Porque assim, sabe? Quando eu olho, eu lembro que a gente brincava lá na rua, eu falo, poxa, eu tive uma boa lembrança. E isso te fortalece. Então se você for, para você ser bênção para alguém, tenta fazer alguma coisa que a pessoa vai lembrar de você e vai falar assim, poxa, deixar um legado, né? Poxa, isso que ela fez pra mim foi legal. E brincar lá na rua foi legal, me traz a infância. Brincar lá na rua me fez, quando eu entrei no conselho, orientar as pessoas a brincar com os filhos. Brinca com teu filho. Sabe, meu esposo brincava com os meninos. Então, separa um tempo para você brincar com teus filhos. Separa um tempo para você ir pra igreja, se conectar em Deus. Separa um tempo para você realizar os seus sonhos. Então, você quer estudar, vai estudar. Se não quer estudar, eu quero fazer algo para ganhar dinheiro. Então faça algo para você ganhar dinheiro. Pense. Olha, Deus, quando eu fui vender trufa, eu falava que negócio doido, eu não sei fazer. Eu não sei fazer, Meg, como que eu ia fazer? Aí no nosso tempo a gente não tinha, né, facilidade da internet, do Google. Eu comprei aquelas revistinhas, faça pão de mel. Olha só. E aí foi engraçado que as receitas, elas tinham muitas coisas para fazer, eu não tinha aquele monte de ingrediente. E aí eu peguei a receita e Deus me deu a minha própria receita. Então assim, com aquilo que eu tinha em casa, eu fazia o pão de mel, vendia e olha, eu vendi muito pão de mel. Foi muito legal. E uma receita que era a única, era a minha. Entendeu? E Mel, o que eu acho mais lindo é que a gente tem o costume de desprezar, é uma coisa que eu sempre falo, sempre nas redes sociais, os pequenos começos. Porque quando a gente olha alguém de sucesso, a gente imagina que a pessoa já começou com um. Não, mas não é assim. Às vezes aquilo que tem nas tuas mãos parece pouco, mas quando você coloca amor, coloca dedicação e principalmente fé, aquilo se torna grande. Porque para hoje você estar onde você está, começou com duas pequenas coisas, profissionalmente dizendo. Foi um curso pequeno, simples, talvez de início, que abriu uma porta, e você ir lá e criar, né, as suas receitas, vender, né, o pãozinho. Então assim,
Pra muitos, falam assim, mas ela tá vendendo pão. Mas se ela não tivesse vendido pão, ela não teria feito curso, ela não teria feito faculdade, os filhos dela não estariam na faculdade. Então, assim, a gente tem algo nas nossas mãos que parece que é pequenininho. Mas quando a gente agarra aquilo com toda força e com toda fé, e a gente acredita que vai ter uma saída, aquilo se amplia e se torna, na verdade, o primeiro degrau de uma escada muito alta. É exatamente isso, né? Quando Deus trouxe essa ideia, vamos fazer o pão de mel, eu fiz o pão de mel, eu vendia para as pessoas, teve essa oportunidade de fazer esse curso de panificação do governo do estado, ganhamos todos os tecidos, fizemos muito pão, ajudou muita gente, e o legal é que não envolve só você, porque você vai subindo os degraus e tem gente que vai subindo junto com você, vai caminhando, vai te fortalecendo, e você também é fortalecido com essas pessoas. Então na nossa vida foi muita gente boa que o Senhor colocou, muito tempo bom. Então hoje eu faço uma pós-graduação que foi Deus que abriu a porta, eu entendo isso. E todos os trajetos, quanto mais eu penso, quanto mais eu olho, eu vejo como Deus é bom com a gente, como Ele tem nos guardado. Sabe, com todas as lutas, hoje mesmo, a gente está gravando esse vídeo, a gente perdeu um amigo de verdade que vinha há muitos anos com a gente. E ele falava assim pra gente quando a gente começou esse projeto político, não vai dar certo. Ela falou, você acredita mesmo nisso? Ele falou, lógico que eu acredito. Olhando a sua história, a gente tá dentro, a gente acredita. Mas não porque a gente é bom, é porque a gente tem uma história de trabalho. Porque a gente acredita no que a gente vai fazer. Então a gente vai pra firma, vamos embora, vamos conseguir, estamos no jogo, nós podemos. Ele até trouxe um vídeo pra mim que era do Barack Obama, né? Que é o Nós Podemos. E quando ele foi a primeira vez para a eleição à presidência, ele foi fazer uma palestra e ninguém ouvia ele. Poxa, o cara já era senador e ninguém ouvia ele. E aí uma senhora começou a falar uma frase, né? E na nossa tradução é Nós Podemos. E essa frase contaminou as outras pessoas até que ele conseguiu chegar à presidência do país. Então assim, a gente pode, quando a gente acredita, quando a gente tem fé, porque fé é o firmamento daquilo que a gente não pode ver, mas a gente acredita. Então, amado, se você está andando com quem não te acrescenta fé, não anda mais. Verdade. Né? Então, se alguém, você conta assim, olha, meu sonho, alguém fala assim, ó, não vai chegar. É difícil. É difícil. Começa a colocar empecilho. Você vai falar pra ele, tá bom. Aí vai pra outro. O outro fala assim, olha, vambora, esse você agarra, vambora, porque a gente hoje precisa de pessoas que nos incentivam a fazer aquilo que é bom, que acreditam em você. E você mesmo tem que acreditar. Porque por vários momentos eu falei assim, não, eu acho que eu não sou capaz. E muitas pessoas falavam, você não é capaz, por ser negra. Até a gente fala assim, você é vitimizando por ser negra, mas não é. Sabe, tem um episódio da minha vida que eu me recordo que eu passei em todas as etapas para trabalhar. E eu não fui contratada porque eu era negra. E isso também, às vezes eu pensava, será que eu não vou conseguir porque eu sou negra? Porque querendo ou não, quando a gente está trilhando pela vida, a gente acaba sofrendo, né? Algumas coisas acontecem na nossa vida que nos causam trauma, cicatrizes. E isso, querendo ou não, é uma guerra psicológica, porque a gente tem que transformar aquele nosso trauma, aquela nossa cicatriz, num combustível para dizer, não, eu consigo. É colocar em prática até aquela palavra que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. Né? Mas querendo ou não, a gente tem que ter aquela batalha dentro da gente falar, não, aquilo que as pessoas julgaram de mim, ou aquilo que elas falaram que iria acontecer na minha história não é real. O cenário que os meus olhos estão vendo não é real. É real a promessa que foi liberada, o sonho que eu sonhei com a minha família. E isso é verdadeiro, sabe? Porque eu passei por muitas situações, sim, por ser negra, sim, às vezes é por ser baixo, por ser gordo, mas eu vou falar pra vocês, por ser negro a gente passa por várias situações que te deixam muito triste. E uma delas eu até ouvi essa semana. Você acha que você consegue chegar à prefeitura, ao legislativo, na Câmara Municipal você vê, não tem vereador negro. Aí você olha assim, é difícil. Aí você fala, poxa, meu. Aí você vai olhar, porque você até o momento você não presta atenção nisso.
E aí você vai olhar. Aí fala assim, além de você ser mulher, porque né, a gente que é mulher já tem uma certa dificuldade para chegar. Porque, amados, eu vou falar para você, ir para a faculdade, vender pão de mel, subir, ir a ensinar a fazer pão, tudo isso tem um trajeto de você ser mulher, de você ser negra, de você não ter condição financeira, tudo isso você vai vencendo. Então, quando a pessoa me fez isso, ela me fez olhar para lá e ver mesmo, não tem negro. Tem poucas mulheres, graças a Deus tem mulheres, mas não tinha mulheres negras de fato. Mas eu acredito que nós podemos sim chegar, porque assim, a gente já passou por várias fases, só que tem fases que a gente realmente começa a pensar, né? Será que a gente pode mesmo? Será que dá mesmo? Será que eu consigo chegar? Mas é exatamente o que a Meg falou, a gente sim podemos chegar, porque o Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu amo esse versículo porque assim, a alegria do Senhor, todo mundo fala assim, você ri à toa, né? É engraçado que algumas pessoas falam assim, você tem uma cara de brava, né? Eu acho. Uma cara de brava, aí depois conhece e fala assim, não, mas você dá risada à toa. Porque assim, ó, a alegria do Senhor é a minha força. Porque quando eu fico triste por alguma situação que acontece, eu lembro que o Senhor é mais forte, mais poderoso que tudo isso e que vai passar. É triste, é doloroso o caminho, mas vai passar e a gente vai chegar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou falar para você, até quando a Meg falou, vamos gravar um vídeo, né? A gente conversando sobre a campanha. Eu falei, Senhor, obrigado por colocar pessoas que acreditam no projeto. Amado, não é só chegar lá, é o projeto todo. Você vai agregando tantas coisas boas no caminho, mas também vamos colocando coisas ruins. Sim. Mas Deus vai te tirando, vai te limpando. Tipo assim, é como se Deus fosse te dando uma capa de blindagem. Que você vai começando a caminhar e Ele vai te blindando. E aí tem muito mais gente boa do que gente ruim. Sim. E uma das coisas interessantes é... Quem me conhece, quem me acompanha, né? Porque eu iniciei gravando vídeos no Facebook. Eu era muito resistente a YouTube e Instagram. E aí depois eu parei por um tempo justamente por isso, por ouvir demais o que as pessoas estavam falando, mas aí Deus foi novamente me alinhou e eu retornei gravando os vídeos. Eu fui pro YouTube, tô tentando entrar lá no Instagram. Então assim, pra quem me conhece, pra quem me acompanha no meu pessoal, né, pra quem anda junto comigo, quem me acompanha nas redes sociais, porque tem gente que me acompanha já há muitos anos, vocês sabem que eu não me envolvo com política. Não me envolvo com política, gosto de política, estudo política porque a gente hoje não tem que ser uma pessoa alienada, a gente tem que estudar, mas eu não me envolvo. E não é aproveitando vídeo para fazer politicagem ou qualquer coisa parecida, mas eu sempre orei a Deus pedindo direções de quem eu deveria me aproximar, direções de quem eu deveria trazer para gravar vídeos, quem eu iria compartilhar as histórias. E eu sempre via a Bel andando para um lado para o outro. E uma das coisas assim, que me chamou muita atenção na Bel, porque ainda de não ter intimidade, de não conhecer exatamente a história dela, eu olhava para ela e via um brilho, mas tão lindo no olhar dela. E se tem algo assim que eu agradeço muito a Deus, uma vez eu fiz uma oração, porque eu já fui muito machucada por pessoas, por acreditar em pessoas e de repente eu virar as costas e a pessoa vinha, sabe, com aquela facada no meio das costas. E um dia eu orei e falei, Deus, eu não quero ver mais o externo da pessoa. Antes de eu conhecer alguém, me apresenta o espírito dela, me apresenta a essência do coração. E eu sempre vendo a Bel indo para um lado, para o outro. Falei, tem alguma coisa diferente naquela guria. E tem alguma coisa diferente. E eu dava uma olhadinha nas redes sociais e ficava observando até que um dia me veio mais uma sede, uma fome de querer conhecer um pouco mais de você. Que falava, não, eu preciso parar e convidar ela para contar a história, compartilhar. Então hoje, se a Bel está aqui, foi um processo de Deus juntamente comigo. Porque antes de eu conhecer ela pessoalmente, dela sentar aqui e compartilhar a história comigo, com você, o Senhor começou a apresentar. Então eu não chamei ela para gravar esse vídeo simplesmente para fazer uma divulgação porque ela está se candidatando, mas sim porque eu de fato acreditei, não naquilo que ela me propôs, mas naquilo que o Senhor me apresentou. Então, Bel, já aproveitando, né, porque aqui você está assistindo o vídeo gravado, mas aqui ao vivo, né, que tá rolando essa filmagem, que Deus possa te fortalecer. Que o Senhor possa, sabe, colocar dentro de você esse combustível. Uma das coisas que eu acho muito interessante,
que durante a caminhada a gente vai sendo machucado. Muito. Toda vez que a gente vai se machucando, se a gente parar pra observar, por exemplo, vem alguém aqui e machuca essa mão. Aí ela cicatriza. Vem outra pessoa e machuca no mesmo lugar. Porque o mal, quando vem sobre as nossas vidas, ela não vem num lugar onde tá tudo ótimo, que a gente é forte. Vem num lugar onde a gente é frágil. É no meio da nossa fragilidade. Mas quando a gente sempre machuca no mesmo lugar e sempre tem uma nova cicatriz, você pode observar que se você passar a mão em uma cicatriz, para quem tem cicatriz no corpo, eu tenho uma aqui na testa, a pele é diferente. Ela se torna mais resistente. Ela é mais grossa. Ela é mais grossa. Então que durante essa sua caminhada, tudo que lhe aconteceu, você possa entender que você tem força para bater de frente. Sabe? Eu vejo em você muita luz, um brilho diferente, mas que você possa andar nesse trajeto, porque a caminhada é longa, de cabeça em pé, sabendo que Deus deu essa resistência para encarar tudo. E olha, Meg, você falando isso é verdadeiramente Deus, porque não é fácil você andar todo o tempo, né, de cabeça erguida, porque assim, tem uma frase que eu ouvi, estar com a cabeça erguida não é sinal de nariz empinado. Porque assim, às vezes a gente quer ficar, as pessoas olham que a gente tem que olhar para baixo, mas a gente tem que estar erguido, porque Deus nos ergue. E estar com a cabeça erguida não é sinal de nariz empinado. Porque às vezes as pessoas olham a gente erguido e falam assim, ó, tá metido. Mas não é, porque exatamente essa pele que a gente cria grossa nos ensina a andar com a cabeça erguida, nos ensina a falar assim, olha, já fui sim machucado, já passei fome, já passei frio, fui machucado, mas Deus me ergueu. Então eu vou andar de cabeça erguida. É Davi. Davi diante do Golias, ele não foi muxidão. Falou, quem é esse aí que está afrontando o meu Senhor e o meu povo? Exatamente. E ele andava de cabeça erguida, mas não andava de nariz empinado, porque ele falava com todo mundo. Humildade. Humildade. E a gente não pode esquecer que ser humilde, por muitos anos a gente foi ensinado que ser humilde é não ter as coisas. E ser humilde é ter as coisas e saber lidar com todas as coisas, é compartilhar todas as coisas. Então que nós sejamos humildes sempre. Eu falo isso para os meus filhos, eu falo isso na minha casa, nós temos que ser humildes. A gente não tem que ter... Sabe, eu acho estranho, porque assim, quando eu não gosto, eu não gosto. Até meu esposo fala, disfarça, né? Quando eu não gosto de alguma coisa, ele fala, você já fecha a cara, disfarça. Eu não sei, se eu não gosto, eu não consigo disfarçar. Eu já falo logo, ó, não gosto. Transparência. Porque a gente tem que ser assim. A gente se magoa menos, isso eu fui aprendendo na nossa caminhada. Porque às vezes a gente não fala, a gente não sente, a gente prefere não sentir, a gente vai se magoando mais. Então quando você fala logo, eu não gosto, já vou ficar, não é que a gente não vai ajudar. Tem pessoas que a gente vai querer perto, tem pessoas que a gente vai suportando em amor. Tá precisando de você, você vai estar lá. Mas você não vai conviver com a pessoa. Verdade. E tem gente que você não pode conviver, porque não dá. Não dá, porque assim, as ideias, a cultura não te permite, e isso te machuca, vai abrindo a ferida toda hora. Então é melhor você criar sua casca de proteção e não ficar andando junto, e abençoar ela e você. Verdade. Que é exatamente isso, pra gente andar sempre de cabeça erguida, sabe? Eu falo todos os dias, eu posso, nós podemos, nós vamos conseguir, porque Deus nos ergue todo dia. Porque, olha, a vida é um sopro. Como nós perdemos um amigo, assim, ó, muito rápido. Perdemos a minha mãe, foi pro hospital, já, né, não tá mais conosco. São pessoas que sempre vai fazer parte da nossa vida, porque a recordação fica. Mas Deus vem acrescentando pessoas, né? Ó, a Meg, eu vi a Meg na igreja, a gente nem se falava, mas a gente vê que quando a gente começa a conversar, a gente tem muita história parecida. Muita história de superação, não é aquele negócio, tá chorando junto, não. A gente tem história que a gente pode compartilhar de superação. E por isso que a gente já grava o vídeo pra falar assim pra você, ó, a gente passou por coisa ruim, mas a gente superou. Você tá passando coisa ruim, você também vai superar. É isso aí. Né? Você é mulher, você vai superar. Você é negra, você vai superar. Você é mãe jovem como nós fomos, vai superar. Tem um marido que é ruim, que não é bom, vamos superar isso. Por quê? Porque Deus é conosco. É isso que a gente tem que ter a certeza disso. De que Deus é conosco. Independente do que o outro fala, do que o outro... Porque assim, é uma briga interna, né? Alguém falando aqui na tua orelha, outro falando pode, outro não pode, não vai. Mas você tem que estar centrado no meio. Deus é comigo. Deus é comigo. Você vai chorar, porque alguém está falando assim, olha, não vai conseguir. Você
chora. Ninguém tá falando que ninguém vai chorar, não vai ficar triste, não vai passar desilusão, decepção, porque a gente passa. Na vara caminhada, muita gente não decepciona. Igual a minha irmã falou, muita gente põe a faca e ainda dá aquela mexidinha na faca, né? Põe a faca nas nossas costas e mexe ainda. Você chora. Mas quando você ficar no meio, centralizado, entendendo que Deus é o foco, você vai conseguir chegar lá, você vai caminhar. E a gente vai fazendo essa caminhada. Né? Passei sim, como já falei aqui no começo, muitas coisas difíceis na infância, na adolescência, na vida adulta, como mãe, de ter que abrir mão de um emprego bom, porque não tinha quem cuidasse dos filhos. Né? De um tempo de você sair no domingo, mas você ter que ficar em casa estudando. E vou falar uma coisa para vocês, eu nunca larguei de ir para a igreja para estudar. Eu sempre estudava na madrugada, porque eu sempre tive isso comigo, eu não posso abrir mão daquilo que eu já tenho para adquirir outra coisa. Então eu nunca falei assim, eu não vou pro culto porque eu tenho uma prova segunda-feira. Eu vinha pro culto e quando eu chegava em casa eu ia estudar, porque eu não posso abrir mão daquilo que eu já tenho para adquirir outra coisa. Eu também acredito muito nisso. Eu me formei em administração e tinha vezes... Eu lembro que uma época eu trabalhava numa empresa na Nextel, lembro que eu fui de ônibus, né? E eu bati no ferro assim, em pé, dormi, bati no ferro, pagando mico pra todo mundo, porque eu estava quase 2 dias sem dormir. Porque eu ia pro culto, à noite eu virava madrugada estudando pra prova, quando eu ia dormir 5 horas, dava 6 horas, eu tinha que acordar e já tinha que ir pro trabalho. E isso é muito interessante o que você falou, porque as pessoas abrem mão daquilo que é mais importante na vida, que é a presença de Deus para adquirir alguma coisa. Sendo que aquilo que vem de Deus, Deus não toma. Não. Mas aquilo que vem com a força da nossa mão, que o diabo oferece, se não for enraizado na rocha, há uma grande chance da gente perder. Perde, sabe? Eu nunca abri mão de nada, assim. Às vezes eu não tô falando aqui que é fácil, né? Você, não é só o ir de estar no culto, é de fazer, né? Às vezes você tem uma chamada, às vezes você está fazendo algo, que nem a Meg, ela tem uns vídeos que ela grava semanalmente, que é um propósito. Então você já pensou se Deus dá a oportunidade dela ter uma outra faculdade, agora ela para de gravar os vídeos, porque você não está gravando mais vídeo porque eu estou estudando? A gente pode reduzir, mas a gente não pode parar aquilo que Deus já deu. Para, descansa, reduz, mas continua. Continua, você não pode parar. Dá pra frente. Você tem uma casa, você tem uma família, aí você para tudo aquilo para continuar um outro projeto. Mas como que você vai parar aquilo que Deus já te deu para começar um outro projeto? Deus não coloca nada que vai te acrescentar dor. A palavra é simples, Deus não acrescenta riqueza com dor, Deus não acrescenta emprego com dor, tudo que você faz é tranquilo. O que acrescenta dor é as outras pessoas falando na nossa cabeça, e aí acrescenta decepção, acrescenta tristeza, mas não aquilo. Cara, eu acho muito difícil quando você fala assim, não, porque eu tive prova, não, porque eu fui pro trabalho. Quem te deu emprego? Quem te deu a faculdade? Então, quem te traz capacitação mental, gente? Porque assim, o fôlego de vida é quem nos dá todo dia. Então você não pode abrir mão daquilo que você já conquistou para conquistar outra coisa. Então assim, eu vou conquistar ali, como a gente falou aqui, então se eu conquistar a cadeira, então tudo que eu consegui até agora eu vou parar. Não vou mais vão, né? Não vou mais pro lutas foram em vão, as guerras foram em vão. Eu não vou mais pro culto porque agora eu sou vereadora, eu não vou mais estudar porque agora... Então, não dá. Aí você joga fora a tua própria história. Você joga fora a sua história. E você não pode jogar fora a sua história, a sua cultura, aquilo quem você é, o que já te marcou, porque as suas marcas viram cicatrizes. E a cicatriz vira testemunho para alguém. É verdade. Sua cicatriz, quando você fala minha cicatriz na testa é porque eu caí, vira testemunho para alguém. Tudo que você faz vira testemunho para uma outra pessoa, edifica a outra pessoa. Quando ela começou falando, eu parei porque muita gente falava na minha cabeça e era ruim. A minha filha também passou por isso essa semana. Ela grava, né, lá no canal dela no Instagram, e uma pessoa compartilhou o que ela estuda no Instagram dele, como se ele tivesse feito. E ela ficou bem mal nisso, e a gente falou exatamente isso. Não interessa o que as pessoas estão falando de você, interessa quem você é. Quem você acredita que você é? Sua identidade de verdade. Quem você é? Porque a gente perde, né, Meg, no meio do caminho a nossa identidade. Isso é uma coisa normal que acontece com todo mundo. A gente vai enfrentando muitas batalhas, chega uma hora que a gente se pergunta quem eu sou.
né? Mas aí é nesse momento, eu acho muito linda a passagem bíblica que fala, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Então a gente tem que trazer na memória duas coisas, a promessa daquilo que vai acontecer, que são os nossos sonhos, os nossos chamados, os propósitos que Deus nos entregou, e trazer à memória também aquilo que a gente já viveu de ruim, pra gente lembrar, cara, se eu superei isso, eu vou superar esse novo problema que surgiu na minha frente. É uma história de superação, não para por agora, porque a gente vai subindo de nível e as superações vão tendo que aumentar também, porque quanto mais responsabilidade é dada, mais será cobrado. Entendeu? Então a gente tem que sempre manter esse foco. Mas aproveitando, Bel, eu queria, não sei, que você compartilhasse, porque assim, algo muito bom que você tem, que poucas pessoas tiveram essa oportunidade, que é trabalhar como conselheira, né, tutelar. E eu sei que a gente aprende na vida com as nossas batalhas, com as nossas guerras, mas a gente também aprende muito na vida com as batalhas e as guerras de outras pessoas. Se você pudesse compartilhar algo que te marcou, que te impactou, alguma história, algo que, sabe, porque a gente sempre cruza pela vida por caminhos, com pessoas que de alguma maneira nos falam algo que a gente fala assim, meu Deus. Uma situação que foi ruim, foi um plantão noturno, porque o conselho ele trabalha 24 horas e nós temos plantões noturnos, né? Então assim, se a delegacia chama, nós vamos lá para atender. E nesse dia eram duas crianças, né? Muito lindas elas. E essa menininha falou uma coisa pra mim que marcou de verdade. Foi muitas coisas que marcaram, mas essa eu lembro assim, que ela falou assim, tia, obrigada, você me salvou do monstro. Olha só. Aquilo marcou, por quê? Você fala, poxa, mas te salvou do monstro. Ela tinha passado por uma situação de abuso e ela assistiu um programa no YouTube, né? E esse programa ensinava ela com os monstros dela dentro da mochila. Só que infelizmente essa pessoa que abusou dela, ela não conseguia pôr na mochila, porque não era um brinquedo, era algo real. E quando nós chegamos, ela falou isso. Então isso marcou. Marcou por quê? Porque você está num lugar fazendo algo bom para a pessoa. Porque se a gente não estivesse ali como conselheiro, como que seria? Quem ajudaria essa criança? Verdade. Quem levaria ela para o processo? Quem ajudaria? Hoje ela está bem, né? Está com os avós. Mas você pensa, né? Uma criança olhar para você e falar, tia, obrigada, você me salvou do monstro. Vem tanta coisa na sua cabeça, você imagina monstro, vem tantas coisas ruins na sua cabeça. E você ali na sua profissão, né? Que muita gente não dá valor pro conselheiro tutelar, todo mundo acha que o conselheiro é um cara que só pega a criança e leva pro abrigo. Não é isso. Conselheiro tutelar, você que está ouvindo esse vídeo depois, se você na sua cidade tiver a oportunidade de conhecer o conselheiro tutelar, de fazer algo para ajudar uma criança, um adolescente, faça. Porque assim, ó, a gente tem muita gente, muita criança, muito jovem que precisa de ajuda. Porque o conselho, ele faz garantia de direito, ele não cria direito, ele faz garantia de direito daquilo que a lei existente, a gente faz a garantia. E a garantia daquela menina naquele dia era o quê? Ela não precisaria ser abusada. Mas como aconteceu, a gente tinha que proteger ela para que isso não acontecesse de novo. Então foi algo que marcou. Para mim, no conselho, todas as situações de abuso eram muito doloridas, porque somos mulheres e você vê crianças totalmente inocentes sendo abusadas. Então assim, marca. Então se você tiver a oportunidade de fazer algo para ajudar uma criança, para ajudar um jovem, faça, que é muito bom. Mas isso me marcou demais, chorei muito nesse dia. Eu imagino. Nossa, é bem complicado. Lidar com uma pessoa em uma situação vulnerável é muito difícil. É muito difícil. Uma outra coisa, Bel, você compartilhou com a gente alguns sonhos que você tinha e o trajeto para você ter conquistado. Muitos desses sonhos, graças a Deus, você conseguiu com a sua faculdade, os seus filhos já indo para o mesmo caminho de sucesso. Mas eu queria que você compartilhasse, né, algum sonho, alguma coisa que você pudesse compartilhar com a gente que você ainda quer alcançar, né, um objetivo. Gente, logo a Bel vai estar com o canal, eu creio, já tô aqui já divulgando, porque ela tem muita história mesmo, tanto dela quanto história das pessoas que ela ajudou de alguma maneira, seja na ONG, seja como cristã, seja como conselheira. Mas eu creio que você tem também algum sonho, né, não sei se você puder compartilhar. Quando eu decidi, falei assim, eu vou me lançar para esse desafio, foi uma promessa de Deus na minha vida lá atrás,
né? E a gente caminhou para isso. E assim, eu quero muito, eu tenho um sonho mesmo de verdade da gente fazer um projeto. Já está escrito esse projeto, onde a gente vai ter um local que a gente pode ensinar as pessoas. Os outros falam assim, mas ensinar tem tanta escola, mas não é. Eu acredito que todos nós que passamos por um processo, podemos ensinar alguém a caminhar. Então eu tenho um sonho, não é de criar uma ONG, mas a gente criar um núcleo onde a gente vai ter vários profissionais ensinando pessoas. Porque quando eu ensino alguém, eu tenho a oportunidade de ela escolher ser diferente. Então assim, eu vou fazer esse centro onde a gente vai trabalhar com a música, porque todos os meus lá em casa, né, os meus filhos tocam, né? Um toca bateria, outro teclado, a Bia toca violino, meu esposo toca todo instrumento de corda. Então um centro onde as pessoas possam aprender através da música, ter uma oportunidade diferente. E assim também no esporte, porque o Samuel foi para o esporte, então é uma diferença. Então eu tenho um sonho assim, de ter um lugar onde as pessoas possam ir para lá, as crianças, os adolescentes, e sejam ensinados. E também ser ensinado a palavra de Deus, sim. Por que não? Eu estou num lugar, porque eu lembro, Meg, que quando nós éramos pequenos, que a gente ia para a escola, a gente cantava o hino nacional, a gente também orava, rezava o Pai Nosso, independente da sua religião. E isso nos fazia ser humanos melhores. Sim, eu lembro nas minhas primeiras séries, a gente também cantava o hino nacional e sempre orava, rezava, né? Tem gente que chama de diferente o Pai Nosso. E isso era muito bom. Isso. Porque naquele momento não é placa, não é religião, naquele momento é uma comunhão com Deus. E isso é um sonho. Eu tenho um lugar, eu vou ter um lugar onde as pessoas vão para lá aprender música, onde vão para lá aprenderem um esporte, onde vão ter palestra, a Meg vai estar lá. Qual que é os tópicos da administração? Se portar numa entrevista, como se falar. Isso a gente vai poder ensinar. A gente tem uma pessoa que manja muito de marketing, vamos ensinar a tirar uma foto, vamos ensinar. Porque a gente foi ensinar nossa vida toda. O conhecimento amplia a mente. E o conhecimento liberta. Quando a gente tem um pouquinho do conhecimento, a gente é liberto das palavras ruins, a gente é liberto do julgo que as pessoas querem pôr em nós. Verdade. Então assim, quando a gente tem a oportunidade de conhecer, a gente vai se libertando e se transformando dia após dia. Então a gente vai ter um lugar onde a gente vai poder transformar pessoas. Não, mas você tem o poder de transformar? Não. Mas o poder do conhecimento transforma as pessoas. Então a gente vai ter um lugar onde essas pessoas vão ser transformadas através do conhecimento. Eu acredito que o conhecimento traz total transformação. Tanto ele na música como no esporte, o conhecimento da palavra de Deus. Quer ser mais transformado? Leia a palavra. Deus vai te mudando, aquilo que você escuta, você vai fazer teste, mas ele falou que tá certo, leia a palavra. O que a Meg está falando no canal, ela está contando a história dela, ela falou um versículo. Pega o versículo, vê se ela leu na íntegra o versículo, aquilo que nós falamos aqui, os versículos. Leia, aprenda, eu acho que vale a pena. A gente está aqui, eu estou aqui falando um pouquinho da minha vida de superação, do que passou de sonho, do que a gente tem de sonho, mas tudo isso aconteceu quando a gente se propôs a aprender. Verdade. Né? Então você vê, né? Um curso que você fez, ele ampliou totalmente, né? Não só sua mente, como sua vida por completo. E aproveitando a deixa também, não deixe de ouvir as pessoas mais velhas, né? Antigamente a gente falava os anciões, né? Hoje a gente tem os idosos aí. Se você tem a oportunidade, ouça uma história, sabe? Eu tinha muitas pessoas que, às vezes a pessoa que tem 5, 10 anos antes de você tem uma experiência de vida que não vai te permitir viver alguma coisa, porque ela já passou e foi uma experiência ruim, então ela vai te ensinar. É a mentoria. É alguém te orientar um percurso que você ainda vai passar, mas que ela já passou. Exatamente, a mentoria. Então, escute quem mais é idoso, valorize quem é idoso, valorize mesmo. Você tem um vô em casa, valorize, para 10 minutos, ouve ele falar. Tem uma pessoa mais idosa na igreja, ouça ela falar, porque às vezes aquilo que ela passou vai te mentorar, né? Fazer uma mentoria para que você não passe por aquilo. Já pensou se não sofre? Já pensou se a gente não precisasse sofrer o que a gente sofreu sendo mãe jovem, passando noite na rua, não tendo alguém que nos orientasse e falar, não fica,
Então ouça, porque ouvir, conhecer, transforma. Que você seja transformado através desse canal, que você seja transformado através das pessoas que Deus colocar aí na sua vida. Não só quem é cristão, mas todas aquelas pessoas que Deus colocou na tua vida para te mentorar. Né? É mentoria. Eu sou muito grata a Deus, as pessoas que andaram comigo, as pessoas que me ensinaram, os meus pastores que passaram na nossa vida, meus amigos que passaram. Então isso é muito bom. As promessas liberadas, porque é os amigos que liberam promessas de Deus na sua vida. Verdade. Né? Então seja atento a isso. Procure alguém para te mentorar, para que você escute, para que você cresça, para que você seja transformado. Muito bacana. Bel, eu agradeço muito por essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais da tua história, do teu testemunho, né? Das suas origens, da sua essência. Eu sei que durante o vídeo passou as redes sociais da Bel, mas na descrição desse vídeo tem um link de todas as redes sociais para você seguir ela, se inscrever. Creio que brevemente vai ter um canal dela compartilhando, depois você se inscreve no canal dela assim que ela criar. Mas que de alguma maneira você possa se alimentar dos ensinamentos, né, que através do conhecimento, da história dela, ela passa nas redes sociais. Inclusive, ela tem feito lives abençoadas nas redes sociais dela com temas muito importantes, né? Então se inscreve mesmo, siga ela nas redes sociais. Muito obrigada. A sua história é uma história de superação muito linda, né? Era exatamente tudo aquilo que o meu coração tinha criado de expectativa desde o momento que o Senhor apresentou. Como eu disse, vai em frente, que você continue sendo essa mulher humilde. Gente, essa mulher é muito humilde. Ela é uma linda, uma princesa. Então, que você continue sendo essa pessoa humilde, que independente da posição alta que o Senhor... Você já tem uma posição alta, porque o teu espírito é um espírito elevado, mas independente da posição alta que o Senhor te colocar, dizendo no mundo físico, no mundo material, que você continue sendo essa mulher de honra, de excelência, humilde, que a sua família continue crescendo, né, debaixo do poder da glória de Deus. Né? A Bel, ela é uma moça cristã, é uma moça que passou por isso tudo. Ela resumiu, gente, ela resumiu. Eu sei que no fundo ela tá um pouquinho acanhada, os olhinhos dela brilhou, teve um momento que encheu de lágrima aqui, então ela tá assim meio acanhada, mas a história dela é uma história linda, 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 linda. Então que Deus possa te abençoar tremendamente. E se você sentir de compartilhar mais alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade da gente contar um pouquinho da história. Realmente a gente resume, se a gente começar a falar tudo, a gente só chora. Né? Mas assim, Deus foi bom, né? Eu tive uma mãe que me ajudou com sonhos, uma pessoa que trabalhou muito, até o último dia de vida dela, ela fez hemodiálise por 20 anos, mas mesmo fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, não parou de trabalhar. Tive um pai que infelizmente a bebida cometeu, né, fez ele falecer e fazer muitas coisas ruins, mas um cara que trabalhava muito. E Deus acrescentou muitos amigos, muitos pastores, me acrescentou em igreja, me acrescentou amigos. E assim, eu quero agradecer, porque Deus acrescentou a Meg também na minha vida. Até falei, poxa, eu vou gravar, o que a gente vai falar, né? Então assim, eu sou grata a Deus. A minha palavra, eu sempre falo para quem sempre está comigo, é gratidão. Porque Deus sempre coloca pessoas na nossa vida que a gente menos imagina. Amado, não crie expectativa, deixa Deus te dar expectativa, porque é muito bom quando Deus acrescenta pessoas na sua vida, porque é muito além. Eu oro a Deus todos os dias e peço isso para você, que você possa orar por mim todos os dias, porque independente da posição que Deus nos colocar, nós nunca se desviamos daquilo que Deus tem para nós, porque se a gente continuar no mesmo propósito, não vai acrescentar dor nenhuma, e se a gente sair do propósito, a gente vai ter dor. Então que você possa orar pela nossa vida, apresentar também a vida da Meg sempre em oração, para que a gente nunca fuja do propósito de Deus na nossa vida, para que o que a gente falou aqui, que fica gravado nas redes, a gente possa voltar e falar assim, ó, tá acontecendo porque Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Obrigada aí, Meg, pela oportunidade. Eu estou à disposição, minhas redes sociais estão aí. Minha rede social a gente vai... tem um monte de foto minha lá dos meus filhos, né, que é o que a gente é família. A gente tem feito sim umas lives muito legais com pessoas profissionais, pessoas de excelente qualidade, que trazem temas muito relevantes, né, de conhecimento, de ensino. Estou aqui estudando, né, a Meg tem me orientado também, que foi a partir das conversas de fazer esse canal no YouTube. Um canal onde a gente vai poder colocar lá...
como você lidar com os seus filhos para que eles não passem por princípios de pedofilia, de alguém chegar e tocar num lugar que ele não saiba dizer se é bom ou se é ruim. Então a gente vai por alguns vídeos lá, vamos fazer um canal bem legal. A gente está estudando isso e vamos fazer com excelência. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém. Quero finalizar esse vídeo como eu sempre falo, mas não é um chavão, é algo que Deus colocou como propósito. Deus acredita e confia em você, Bel. Deus acredita e confia em você. Amém. Obrigada, gente. Obrigada.